Olá, tudo bem com você? Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara. Estamos na Praça Seca, número 32. A Praça Seca é bem em Jacarepaguá e é perto da estação do BRT, o BRT Praça Seca. Aí é fácil você chegar aqui e também tem estacionamento. Se você quiser vir de carro, você é muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando essa revista que fala sobre a carta de Paulo aos Efésios, Filipenses e Filemão. Mas nós usamos como livro, texto, a nossa Bíblia, Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Antes de começar, nós vamos orar, como costumamos fazer. Mas antes de orar, eu quero falar para você, dê o seu like aí, ó. Clica aí, dando like, de gostei, porque você, com esse dedinho aí, você está dando testemunho de que esse conteúdo é relevante para o YouTube e você pode abençoar outras pessoas através desse like. Só o dedinho, e nunca vi, né? Dar testemunho com o dedinho, você dá um like aí e você está dizendo isso aqui pode abençoar algumas pessoas. Então vamos orar, pedir para que Deus nos oriente nessa terceira lição que fala muito forte ao meu coração e eu espero que fale também ao seu. Senhor Deus, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos dê a palavra certa, que o Senhor esclareça os teus desígnios, os teus propósitos dos nossos corações, que eles afetem a nossa mente e que ele se transforme em ação no nosso dia a dia. Te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos ver o capítulo 2. Efésios capítulo 2, nós vamos ver do versículo 1 ao versículo 10. Eu vou ler aqui, depois eu vou reler com você em pedaços, para que a gente entenda o que Paulo está falando para os crentes de Éfeso. Ele já falou um pouco sobre isso no capítulo 1, mas vai aprofundar agora no capítulo 2. Eu estou lendo a versão NVI. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que as praticássemos. Você já ouviu falar em energia residual? Olha aqui, eu vou escrever, ó, energia residual. Energia residual é fácil de você entender, eu vou simplificar aqui para que você entenda o que é energia residual. Imagine um ventilador, 1, 2, 3, 4 hélices aqui. O ventilador está fora da tomada, ele estava ligado até pouco, mas ele ainda continua girando. Você já viu isso? Por que ele continua girando se ele está fora da tomada? Por causa do que a gente chama de energia residual. A nossa vida é tão breve, é tão frágil, é tão
fraca e falha como a energia residual. Nós temos um período de vida muito curto e ela é muito enxuta. Vejam o que Tiago diz, a vida é como um vapor. Tiago 4,14. Ou Salmos vai dizer, a vida é passageira, passa tudo muito rápido. E Jó, no livro poético lá, vai dizer, a vida é breve e cheia de aflições. Eu duvido que você não tenha pensado nisso. Quando você vê uma criança que cresce, se desenvolve, quando você se vê no espelho e lembra do passado, você olha para trás e fala, a vida da gente é muito curta. A vida da gente é muito breve, passa rápido, passa como um vapor. Mas aqui o que Paulo está falando é que nós nem sequer somos vivos de verdade se não temos a Cristo. O versículo 1 vai dizer, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Por que mortos? Porque estamos afastados de Deus. Lembra-se lá do que a gente estudou junto? Nós estamos afastados de Deus, segundo Isaías 59, por causa do pecado. Ora, como é que a gente vive afastado de Deus, se nele está a vida, como diz o evangelista João, e a vida é a luz dos homens? Longe de Deus nós temos a morte. Somos levados à morte todo dia. A gente vai tocando a vida sem sentido se não temos Jesus. Então é por isso que Paulo vai dizer, nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E aí, porque estamos mortos e porque tem um pecado, nós somos dignos o que Paulo chama de ira de Deus. Por quê? Porque Deus fica irado? Fica irado por causa do pecado. Ele não se ira conosco, mas se ira com o que nós fazemos. É fácil você entender isso. Você ama muito seus filhos, você ama muito suas filhas, mas alguma coisa que ela faz errado, ou que ele faz errado, ou que a criança faz errado, você fica com raiva da criança que se deixou levar pelos conselhos ruins. Você continua amando, mas você odeia o que eles praticaram, o que eles fizeram. A mesma coisa com esse texto que a gente está vendo. Paulo está argumentando que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e nós éramos dignos, nós merecíamos o quê? A ira de Deus. Mas tem uma parte nesse versículo, nesse trecho que eu acho sensacional. É no versículo 4. Na minha versão está assim, todavia Deus que é rico em misericórdia, algumas versões vai dizer assim, mas Deus que é rico em misericórdia. Então ele vai pintando um quadro muito feio e colocando que a gente não tinha saída, mas Deus, passando por cima de sua ira, rico em misericórdia, rico em misericórdia, mesmo mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos ama. É muito interessante. Deus é rico em misericórdia e Ele nos ama. Rico em misericórdia, Ele nos ama. E o que Ele fez? Porque é rico em misericórdia e nos ama. Ele nos ressuscita. Ele nos dá vida novamente. Cristo nos dá a vida novamente quando aceitamos Jesus como Salvador. Olha que coisa interessante. Se Jesus morreu, se Jesus ressuscitou, atravessando a morte, atravessando a morte para a vida, nós fazemos o mesmo quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Nós estávamos mortos e atravessamos a morte para o outro lado para termos vida em Cristo. Então, guarda isso. Mas Deus, que é rico em misericórdia,
com muito amor que nos amou, se entregou e deu-se a nós, para que nós tivéssemos vida e vida abundante. É muito interessante você entender esse processo para que você apreenda junto comigo o grande valor que Deus nos dá. Não é apenas uma questão do futuro, é uma possibilidade que nós encontramos hoje, no presente. Ele vai dizer, Deus nos deu vida juntamente com Cristo, no verso 5, e Ele ainda nos faz assentar, não no futuro, mas no presente, nos chamados lugares celestiais em Cristo. E aí eu fiquei pensando, o que são então esses lugares celestiais em Cristo? Porque você viu junto comigo no capítulo 1 que o mundo está aqui. Aqui é o mundo. Aqui o céu, celestiais, regiões celestiais, aqui terrenas, aqui tem a questão do misticismo e tem chamadas regiões celestes. São as coisas que nós não podemos pegar. Nossos sentimentos, nossas dores, nossas aflições, tudo que a gente não pode pegar. Ali nós vimos no capítulo 1 que Deus em Cristo tem o controle de todas as regiões celestiais. E agora Ele está delegando essa autoridade a mim e a você, a nós que já aceitamos Jesus como seu Salvador. Olha que coisa interessante. A nossa união com Cristo vai nos dar autoridade, vai nos dar segurança e vai fazer com que nós participemos de uma missão. Se você tem dúvida com relação a isso, eu vou colocar 3 versículos aqui para você checar, eu vou ler junto com você, para você ver que é assim, Colossenses, capítulo 3, 1 a 3, também Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 22, e Romanos, capítulo 8, versículo 37. Os 3 textos vão tratar sobre o mesmo assunto, que Deus nos deu autoridade também nessas chamadas regiões celestiais. Vamos ler lá, Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Efésios, Filipenses, Colossenses. Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. E também Romanos capítulo 8, versículo 37. Romanos 8, 37. Está no outro lado da folha. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ele vai dizer isso do amor de Deus revelado a nós e dando-nos a vitória por causa do que Cristo sofreu por nós. E finalmente, Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 22. Hebreus capítulo 10, 19 a 22.
Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então, irmãos, Deus nos tira da morte e nos dá uma vida. Mas ele não apenas nos dá uma vida, ele vai nos dar uma missão, ele vai nos dar uma tarefa. E nós temos essa tarefa, para executarmos essa tarefa, nós temos segurança, nós temos autoridade e nós temos então a participação nessa missão. Autoridade de quê? Segurança de quê? Participação de quê? Na vitória de Cristo. A maior vitória que nós temos é a vitória sobre a morte, sobre a dor, sobre o sofrimento. E Deus deu a você, que já aceitou Jesus como Salvador, poder para que você mude a história das pessoas que estão ao seu lado. Como é que você vai fazer isso? Deixando Cristo habitar em você e fazendo com que a vida de Cristo se transforme na sua vida e você abençoe as pessoas que estão do seu lado. Isso é tão bonito, isso é tão extraordinário, que no versículo 10, terminando então esse bloco rápido de estudo sobre Efésios capítulo 2, versículos 1 a 10, dê uma olhada no que diz o capítulo 10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então vejam, aqui ele está falando, vocês são criação de Deus, mas no original você vai ver, vocês são o poema, de onde vem a palavra poema. Algumas versões vão até dizer, vocês são o poema de Deus. Você é a criação de Deus, você é o prazer de Deus, é a realização de Deus, porque Deus criou o homem para o louvor da sua glória. E quando o homem encontra Jesus, ele faz da vida uma beleza. Ele transforma a morte em vida, como o Vale dos Ossos Secos lá, sem o Espírito de Deus. Mas quando o Espírito de Deus é soprado dentro do coração deles, aqueles ossos se tornam exército. Nós somos o exército de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, e nós temos essa grande missão de ser o poema de Deus para esse mundo. Para quê? Para praticarmos boas obras. Então veja que Paulo não está falando alguma coisa para você executar na igreja. Não está te dando essas informações para que você seja elevado espiritualmente, mas para que você entenda a autoridade que você tem em servir, em adorar a Deus servindo outras pessoas, ouvindo, acolhendo, distribuindo amor para as pessoas que estão à sua volta. Aí sim você vai mostrar para todas as outras pessoas que estão mortas que vida de verdade tem dentro de você, porque dentro de você quem habita é o Espírito Santo de Deus. A minha oração é que você tenha consciência disso e que você não seja apenas uma energia residual, um pouco do sopro de Deus fazendo essa hélice da vida girar, mas que você esteja conectado, totalmente conectado, energizado com o Senhor, a fim de que quando você se conectar a Deus, e você deve ficar conectado o tempo inteiro, você vai girar em diferentes velocidades e vai fazer o ar do Espírito abençoar as pessoas que estão à sua volta. A minha oração é que Deus te abençoe e que você tenha uma semana cheia da presença de Deus e que você entenda que antes você era morto, mas agora você tem a vida e a vida eterna começa agora.